Jorge Bateira apresenta uma nova e refrescante visão sobre a atualidade. Snacks de economia política. Para serem consumidos sem moderação. Bem-vindos ao Snacks de Economia Política. Na semana passada terminei o meu snack com a seguinte ideia. A União Europeia está entalada. E estamos todos entalados com ela. Por um lado, porque a política monetária é absolutamente ineficaz e está a trazer-nos graves problemas, incluindo as taxas de juros negativas. E, por outro lado, não temos sequer uma política orçamental. Já um economista inglês, aliás de origem húngara, mas fixado em Inglaterra, tinha antecipado este problema aí por volta de 1970-71, num texto em que dizia no essencial o seguinte: se vão criar uma união monetária sem previamente criar uma unidade política, é como pôr o carro à frente dos bois. Vão criar problemas com uma união monetária sem que tenham criado um poder político com capacidade orçamental para corrigir os desequilíbrios que existem quando se tem apenas um instrumento monetário para um espaço heterogéneo. Portanto, ele já antecipava as tensões socioeconómicas que iriam surgir dessa união monetária. Pois é. Então, o que é que vingou? Vingou exatamente a ideia de avançar de qualquer maneira. E o método usado foi o método de Jean Monnet, aquilo que hoje se designa por método Monnet. Em que é que isso consiste? Pois, ao primeiro problema, avança-se com mais integração. Essa integração diz respeito a um setor, a uma área específica, eventualmente resolve alguma coisa, mas gera novos problemas. À medida que surge um novo problema, avançamos com ainda mais integração. E assim sucessivamente, até que em dada altura ninguém quer recuar com medo de custos que vão ser enormes por já se ter chegado àquele ponto. Ou seja, tornando progressivamente o processo irreversível. Pois, e é assim que chegamos à situação atual de impasse, em que, como eu dizia, estamos entalados. Já não temos os Estados soberanos, cedemos a política monetária e a política orçamental, coisas centrais numa democracia soberana, mas também não temos um Estado federal em que um poder eleito democraticamente tem a possibilidade de redistribuir recursos no conjunto do território entre os vários Estados federados. Estamos entalados entre a perda da soberania e a ausência de um poder democrático supranacional. De facto, nem a própria Alemanha aceitaria tal coisa, um Estado federal. A Alemanha não aceitaria transferências de dinheiro da Alemanha, dos impostos cobrados na Alemanha para outras áreas da União Europeia, por exemplo, para a periferia sul, como para Portugal. A Alemanha não aceita um poder para o Parlamento que se sobreponha aos poderes do Parlamento alemão. Portanto, o Parlamento Europeu não tem verdadeiramente poderes de um Parlamento. A política monetária é única, mas não temos política orçamental. Nem a Alemanha aceita contribuir com dinheiro para as crises que possam ser geradas por excesso de despesa noutros países. E assim sucessivamente, nós temos uma situação que realmente é de impasse. Como é que esta situação de vulnerabilidade às crises ou de estagnação entre as crises, como é que isto se mantém? E a resposta, a meu ver, só pode ser uma. É pelo medo. Reparem, depois de ter esmagado a Grécia, a União Europeia consagrou um maior aperto nas políticas orçamentais, controlou ainda mais fortemente os déficits dos orçamentos dos vários Estados-membros. Instituiu o chamado Semestre Europeu, em que os Estados-membros apresentam uma primeira versão de orçamento a Bruxelas, que será convenientemente analisada, receberão recomendações e só depois é que verdadeiramente o orçamento é aprovado. Na realidade, nós entregamos a soberania orçamental. O recurso
ao BCE é uma outra forma de intimidar e de meter medo, porque o BCE pode suspender compras da dívida pública de determinado país no mercado secundário, onde se vendem os títulos, e ao suspender a compra, o preço desvaloriza, o preço dos títulos da dívida pública, e as taxas de juros implícitas automaticamente sobem. Portanto, há aqui uma manobra de pressão fazendo subir a taxa de juros da dívida do país em causa. Ou pode, por simplesmente, o presidente do BCE dar uma entrevista em que faz comentários depreciativos sobre um determinado país, o que lança a dúvida ou até mesmo o pânico nos mercados financeiros, e isso é uma forma de pressão sobre o Estado, porque a taxa de juros sobe imediatamente nos mercados. Portanto, no limite até pode chegar ao ponto de recusar ceder liquidez aos bancos comerciais desse país, que é uma outra forma de esmagar completamente o país, na medida em que as pessoas deixam de poder levantar dinheiro nos bancos por falta de liquidez. Foi o que aconteceu na Grécia. Portanto, se juntarmos a isto tudo o arrastamento e as dificuldades da negociação do Brexit, eu até conheço pessoas em Inglaterra que juntaram bens alimentares na sua despensa lá de casa com medo do que poderia acontecer de um Brexit sem acordo. Porque o terror que foi infundido junto das populações foi de que, eventualmente, poderia haver uma espécie de isolamento completo do Reino Unido. Não passaria mercadoria nenhuma. Qualquer coisa de absolutamente aterrador para as populações. Portanto, a estratégia do medo. Então, neste contexto, o que é que pode acontecer numa próxima recessão? Para mim, o que pode acontecer é algo semelhante ao chamado mito de Sísifo. Andamos a fazer todo este esforço para reduzir o peso da dívida no PIB, cortamos na despesa, aumentamos impostos, fazemos tudo para que o déficit seja nulo ou até seja excedentário para que rapidamente o peso da dívida no PIB desça. E depois vem uma recessão e com a recessão, como sabem, já vos expliquei, sobem rapidamente as despesas sociais com os subsídios de desemprego, a coleta dos impostos reduz rapidamente e o déficit dispara, e isto é o numerador da fração, que aumenta. E ao mesmo tempo o denominador da fração, que é o PIB, reduz-se com a recessão. O resultado é, novamente, ultrapassaremos os 100 e tal % de peso da dívida no PIB. Parece que, como Sísifo, depois de ter carregado a pedra pela montanha acima, a pedra desliza novamente e ele vai ser obrigado a carregá-la novamente pela montanha acima. Voltamos ao início e parece que todo o esforço foi inútil. E com isto, numa nova recessão, teremos continuado a erosão do Estado Social, porque nunca chegará a haver investimento suficientemente avultado para colmatar as dificuldades que já vêm de trás, que foram acumuladas com a crise e que uma nova recessão vai agravar. Olhem só para o que está a acontecer na saúde. É um escândalo o que está a acontecer com escolas a fecharem para que o pessoal auxiliar tenha que ir para outras escolas. Enfim, problemas em vários setores e não menor o caso da polícia. E nós temos aqui uma situação que realmente é preocupante. Mas, entretanto, as elites continuam a sua vida num mundo à parte, certamente assediando o Estado para continuarem a obter negócios e pondo em bom recato, em paraísos fiscais, o seu dinheiro para não pagarem impostos. Temos, portanto, uma situação em que estamos mesmo entalados. E como sair deste impasse? Para falar deste impasse e dizer em que é que ele consiste e discutir a forma de o resolver, isto é tabu. Nos mídias convencionais não se pode falar disto. Por isso é que eu estou aqui convosco. É por falta de pluralismo nos mídias, a nossa democracia está sequestrada. É que não é democracia apenas votar de 4 em 4 anos. É preciso alimentar e tornar viva essa democracia através do debate público de alternativas reais no espaço público e nos mídias. Alternativas reais quer dizer alternativas bem diferentes. Não é apenas discutir entre Coca-Cola e Pepsi-Cola. E isso, infelizmente, é a situação que vivemos nos mídias, incluindo a RTP.
Reparem, quando eu falo com algum amigo sobre esta situação em que estamos entalados, a primeira coisa de que ele me fala não é se porventura virá ainda aí o tempo bom que nos foi prometido de uma vida melhor com a União Europeia e a moeda única. Não me fala de perspectivas futuras risonhas. Já ninguém acredita nisso. Do que é que ele me fala? Logo, quase de seguida, vai-me fazer perguntas sobre os riscos e os perigos e os custos de um fim do euro. O medo do que pode acontecer se o euro acabar. De facto, só o medo sustenta este impasse. E é precisamente a frustração e o medo que estão a alimentar a extrema-direita na Europa. Bem tinha razão Franklin Roosevelt, o presidente norte-americano do tempo da Grande Depressão. Disse ele, a única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo. Uma boa semana para si.